A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Hoje nós vamos meditar no capítulo 13 do Evangelho de João. E nesse capítulo nós vamos ver o amor do Senhor Jesus por todos. O amor e a sua misericórdia. O fato de que, apesar de Jesus ser onisciente, ele poder olhar para nós e saber os nossos pensamentos, o nosso coração, os nossos planos, a nossa infidelidade, o quanto ele nos ama. E ele vai demonstrar isso, João vai contar para nós a respeito dessa demonstração de amor que Jesus Cristo vai ter com os seus discípulos durante esse momento em que ele come com os seus discípulos, ele lava os pés dos seus discípulos antes da festa da Páscoa. Eles vão se reunir no cenáculo e o versículo 1 diz que Jesus sabia que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Então logo no versículo 1, João já comunica para nós que Jesus tinha pleno conhecimento de que ele estava prestes a ser morto. Não apenas morto, mas morto pelos nossos pecados. Tomar sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades. Enfim, Jesus tinha pleno conhecimento disso. E o versículo 1 apresenta ainda uma coisa interessante que João fala, que Jesus amou os seus e amou-os até o fim. E essa expressão até o fim, em língua portuguesa, no seu original, queria dizer de modo absoluto, até o máximo de onde se podia ir. Portanto, Jesus estava agora com os seus discípulos, ele já não estava mais falando para as multidões, ele estava com os seus próximos, e aqui ele foi amá-los. Amá-los de que maneira? Amá-los através do ensino e amá-los através das atitudes. Jesus tinha pouco tempo, portanto, ele queria investir todo o tempo para ensinar. Se coloque por um momento no lugar de Jesus. Se você soubesse da sua morte, se você soubesse que você estava prestes a morrer, muito provavelmente você ia querer fazer o que Jesus fez. Ele se reuniu com os próximos e ele quis ensinar para eles tudo aquilo que ele podia. Ele quis amá-los até o fim. Você provavelmente faria o mesmo. Você ia querer amar as pessoas, dizer as últimas palavras, ensinar os últimos ensinos. E foi isso que Jesus fez. Então, a primeira coisa que ele faz é que ele estava juntamente com os seus discípulos nessa ceia. E o versículo 4 diz que durante a ceia ele se levantou, ele tirou, a sua vestimenta de cima e ele começou a lavar os pés dos seus discípulos. O versículo 5 diz que Jesus pôs água numa bacia. Queridos, algo tão comum, mas você consegue imaginar Jesus enchendo uma bacia d'água, se dirigindo aos seus discípulos, eles todos ali, tendo aquela refeição, não entendendo o que Jesus estava fazendo, e de repente ele começa a lavar os pés dos seus discípulos e enxugá-los com a sua toalha. O ato de lavar os pés era o ato realizado por um servo. O servo da casa lavava os pés dos seus senhores. Aqui Jesus estava fazendo não apenas uma bondade no sentido de amá-los, mas Jesus estava ensinando algo que queria que eles fizessem. E João vai dizer para nós isso na sequência. Então, quando ele estava lavando o pé dos discípulos, João não relata a fala de nenhum outro discípulo, apenas o de Pedro, apenas a fala de Pedro. Mas eu acredito honestamente, queridos, que Pedro disse o que todo mundo queria dizer. Imagina só, Jesus começando a lavar os pés dos discípulos, todo mundo sabendo que aquela era uma atitude que o servo da casa deveria ter, e não Jesus, o convidado de honra, o mestre, o que havia ressuscitado Lázaro, o que havia feito tantos sinais e milagres, o próprio Filho de Deus lavando os pés daqueles homens. E aí então Pedro, no versículo 6 vai dizer: Senhor, você vai lavar os meus pés? E Jesus fala: o que eu faço você não compreende agora, mas você vai entender depois. E Pedro, na ânsia de dizer exatamente o que talvez eu e você diríamos, ele vai dizer assim: Senhor, o Senhor nunca vai lavar os meus pés. A frase de Pedro não era uma frase de desobediência ou de irreverência ou de falta de amor ou de insubordinação. Mas era uma frase talvez impulsiva no sentido de dizer: Senhor, quem sou eu para que o Senhor lave os meus pés? Você não sabe quem eu sou. O Senhor não me conhece. Estou falando em tom de brincadeira, obviamente que Jesus o conhecia e Pedro devia já saber disso. Mas Pedro ele tem essa atitude de dizer: Senhor, quem sou eu para que o Senhor lave os meus pés? Imagine, meu querido, Jesus querendo lavar os teus pés.
Não é possível que você não olhasse para isso e pensasse: Senhor, eu sei dos meus pensamentos, eu sei da falta de perdão, eu sei da dureza do meu coração, eu sei das minhas explosões de ira, eu sei o quanto muitas vezes eu sou relapso, eu sei o quanto a preguiça me domina. Você poderia começar a listar os seus pecados diante do Senhor para justificar do porquê ele não deveria lavar o seu pé. Bom, Pedro fez isso. E a resposta de Jesus foi: se eu não lavar, você não terá parte comigo. E aí Pedro, sendo Pedro, vai dizer: então, Jesus, se a questão é ter parte, se a questão é estar ligado ao Senhor, se a questão é aceitar isso que o Senhor quer fazer, então lave também as minhas mãos e a minha cabeça. Ou seja, me dê banho. E Jesus vai dizer que não era necessário. Aquele lavar dos pés não era apenas um carinho, não era apenas um exemplo no sentido de lavar os pés e servir uns aos outros, né? Porque o próprio Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, como diz Marcos 10:45. Aqui Jesus também estava falando a respeito, e eu acho que eu li autores que respaldam essa ideia não é minha, o fato de que nós somos lavados quando somos salvos. Nós somos lavados dos nossos pecados quando cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. O lavar aos pés, e é por isso que Jesus vai dizer assim no versículo 10, quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está tudo limpo. Ou seja, aquele hábito de lavar os pés quando você entrava em casa, porque o pé estava empoeirado pelo uso da sandália e pelo pó do ambiente. Então aqui Jesus está dizendo, aquele que já conhece o meu nome, aquele que crê em mim, já está lavado. Quando acontece um pecado, quando acontece uma situação, ele só precisa pedir perdão, ele só precisa se arrepender do seu pecado. Ou seja, lavar os seus pés. Porque no caminhar, a gente suja os pés. Assim como no andar nessa vida, muitas vezes a gente acaba pecando, a gente acaba errando o alvo. Então Jesus vai dizer assim, vocês todos já estão lavados? Na verdade, ele vai dizer assim, nem todos estão lavados. Ele vai dizer, vocês já estão lavados, mas nem todos. E ele estava falando a respeito do traidor. E depois de ele terminar de lavar os pés, ele volta novamente para a mesa, ele volta para o momento da refeição. E aí, então, ele faz uma pergunta no final do versículo 12. Ele fala, vocês compreendem o que eu lhes fiz? Queridos, eu quero que você imagine, se Jesus tivesse acabado de lavar os teus pés, você compreenderia? Talvez não a profundidade, e eu honestamente acredito que eles também não entenderam. E aí, então, ele disse, vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu sou. Versículo 13, agora o 14. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Bom, Jesus estava prestes a morrer. Ele iria passar os 40 dias aqui, ele seria assunto aos céus. Estes homens e muitos que viriam, eles seriam aqueles que iriam propagar o evangelho. A unidade e o amor precisava ser a carta viva deles, precisava ser vamos dizer assim, o cartão de visita. O amor que eles tivessem entre eles, o servir, o perdoar uns aos outros, seria o sinal do novo nascimento, seria o sinal dessa nova aliança. Então Jesus vai dizer, vocês precisam fazer o que eu fiz. E ele vai dizer, o servo, ele não é maior do que o seu senhor. Aquele que é enviado não é maior do que o seu senhor. E então, versículo 17, se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados se vocês as praticarem. Então, ele vai falar da presença, da existência, na verdade, de um daqueles que se levantou contra ele, né, que está se referindo a Judas. Jesus também já sabia que ele haveria de ser traído, Jesus não foi pego de surpresa. O verso 18, inclusive, é uma citação do Salmo 41, 9. Se você gosta de estudar os Salmos, a gente tem um estudo sobre Salmos, Salmo a Salmo. Vai lá e procura no nosso canal, você vai ser muito abençoado com esse estudo de Salmos. E o Salmo 41, verso 9, é exatamente essa citação de Jesus, né? Ele fala, aquele que come no meu pão, do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar, né? Ou seja, me fez tomar um grande tombo, né? Me derrubou, me fez sofrer uma grande queda. E para fechar essa sessão, acho que eu quero mencionar o versículo 20, porque nesse momento em que Jesus está dizendo a respeito de ser enviado e de enviar, ele fala no versículo 20 que quem recebe aquele que eu enviar, ou seja, quem recebe aquele que ele enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Esse versículo, meus queridos e minhas queridas, está falando a respeito de nós também. Todas as vezes que o Senhor nos manda fazer alguma coisa, seja falar do amor dele, seja orar por uma pessoa, seja fazer um ato de bondade em que a gente está diretamente apontando para Cristo,
não tem a ver conosco, nem com a nossa vergonha, nem com a nossa honra, nem com a nossa limitação, porque as pessoas elas têm a oportunidade de ver aquilo que você está fazendo em nome de Deus e receber a Deus, e receber a Jesus. Não necessariamente é sobre você. A gente chegou a falar sobre isso em um capítulo anterior, que eu disse, quando você sentir o desejo de orar por alguém, ore. Não fique pensando, mas e se eu orar essa pessoa não for curada, eu vou ficar com vergonha. De maneira alguma, se o Senhor Deus quiser, o poder é dele, ele vai fazer acontecer. O nosso papel é abrir a nossa boca, o nosso papel é ir. Ele é aquele que abre o coração das pessoas e abre o entendimento e faz as coisas acontecerem. E aqui, Jesus linka nós, que ele nos envia para fazer coisas em nome dele, ele nos linka a ele e linka ele a Deus. E isso faz eu pensar o quantas coisas você e eu, quando fazemos em nome do Senhor, com sinceridade de coração, agradamos o coração do Pai. Quando você dá uma gorjeta no restaurante, quando você fala um bom dia para uma senhora na rua, para um senhor, quando você ajuda alguém a carregar um peso, maior, quando um amigo está fazendo uma mudança e você se oferece para ajudar, olha, vou até falar do meu coração, quando a gente põe uma pesquisa no WhatsApp e você responde ao invés de dar vácuo, as nossas pequenas atitudes demonstram amor para o outro. Demonstra que a gente se importa e a gente espelha a Deus. Você espelha a Deus quando você está no seu trabalho e você é um bom funcionário. Então, você ligado em Cristo e Cristo ligado ao Pai. Aquele que receber você, recebe a Jesus. E quem recebe a Jesus, recebe o Senhor Deus. E na sequência, João vai nos dizer que Jesus, ele estava angustiado porque ele sabia o que estava para acontecer. Versículo 21. Mais uma vez a gente vê a humanidade de Jesus. Estar angustiado, estar cansado, estar triste, ok. E então ele começa a falar com seus discípulos a respeito da traição. E aí os discípulos olham uns para os outros, eu fico imaginando Jesus acabando de lavar o pé de todo mundo. Jesus lavou o pé de Judas, que ia traí-lo. Jesus lavou o pé de Pedro, que ia negá-lo. Jesus não fez acepção de maneira alguma. E aí, João, versículo 23, é a primeira vez que ele vai se referir, ao discípulo a quem ele amava, a quem Jesus amava. E ele vai dizer que Pedro faz um sinal para ele. Imagina aquela reunião, Pedro dá um sinal, tipo, pergunta quem é o traidor, versículo 24. E aí, então, João reclina no peito de Jesus, versículo 25, e pergunta, Senhor, quem é? E aí Jesus, no versículo 26, João nos conta que ele tomou um bocado de pão, ele molhou e ele deu para Judas. E esse ato, essa atitude, era uma atitude de honra, na verdade, meus irmãos, você acredita? O anfitrião de uma festa, molhar um bocado de pão e oferecer a um dos convidados, era uma atitude de honra. E Jesus fez isso em relação a Judas. Judas não pega aquele bocado, e a palavra do Senhor vai dizer para nós, através da vida de João, que naquele momento, versículo 27, Judas recebeu o pedaço de pão e Satanás entrou nele. E então Jesus disse para ele, o que você pretende fazer, faça-o depressa. Os discípulos não entenderam o que estava acontecendo e João vai contar isso para a gente. Os discípulos não entenderam. Judas pegou aquele bocado de pão e saiu. E aí, nós sabemos, ele pretendia trair o Senhor e os seus discípulos, de uma maneira geral. A partir do versículo 31, então, Jesus está falando com os 11, ou com demais pessoas, menos com Judas. E aí ele vai chamar-nos de filhinhos. Versículo 33 diz, filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Obviamente, queridos, que Jesus iria morrer, ressuscitar, o Consolador seria enviado, ou seja, aqueles discípulos não estariam sozinhos, assim como nós não estamos. Mas vamos entender uma coisa, eles andaram com Jesus. Eles iriam passar pelo processo de ver Jesus sendo preso, martirizado, judiado e morto. E eles iam passar por momentos muito difíceis. Mas para Jesus, sendo o Senhor e sabendo de todas as coisas, ainda para ele estava difícil. Era um momento difícil, era um momento de separação. Então ele chama de filhinhos. E aí ele vai dar então, no versículo 34, um novo mandamento. Ele fala, eu lhes dou um novo mandamento. Que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Então, Jesus ele encerra essa parte que fala tanto do amor, desde o princípio.
Ele amando até os Judas e até mesmo Pedro que o trairia, o negaria. Ele amando cada um de seus discípulos, ele dando exemplo, mas agora ele vai dizer com todas as palavras: se vocês se amarem uns aos outros, isso vai ser realmente aquilo que vai mostrar para as pessoas que vocês são meus discípulos. Porque se você não ama o seu próximo, se você não ama, você não se parece com Cristo, porque Jesus Cristo é amor. Até mesmo contra aquele que o trairia, até mesmo contra Pedro que iria negá-lo. E então, Pedro vai dizer para ele: Senhor, eu quero ir para onde o Senhor vai. Porque Jesus vai dizer: olha, para o lugar onde eu vou, vocês também não podem ir. E aí, nesse momento, Jesus vai dizer para Pedro: olha, Pedro, você está dizendo que você iria comigo até o fim, mas a verdade é que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Bom, e assim termina o capítulo. Este capítulo é um capítulo que fala sobre o amor. O amor do Senhor por nós, apesar das nossas falhas. E o quanto nós devemos fazer exatamente como Jesus fez. Assim como ele lavou os pés dos seus discípulos, e lavar os pés está falando de humildade, está falando de perdão, está falando de amor, nós devemos também amar o nosso próximo. E quem é o nosso próximo? O nosso próximo é aquele que o Senhor coloca perto de nós, é aquele que o Senhor coloca nas nossas vidas. O nosso próximo não é somente a pessoa agradável, o nosso próximo muitas vezes é alguém que nos lesa. Todas as vezes que você se sentir traído, lembre que Jesus, o Senhor, o Rei da Glória, foi traído por Judas. Todas as vezes que você sentir que uma pessoa, se você se sentir triste porque uma pessoa disse que estaria com você até o fim, ela te abandonou, lembre-se que Pedro caminhava com Jesus e Pedro o negou, apesar de ter dito que queria até o fim, que não deixaria, que não, então não vai lavar os meus pés. Queridos, nesta vida, o nosso papel não é julgar o servo alheio. O nosso papel não é parar por causa dos erros do servo alheio. Você precisa se perdoar. Caso você não tenha perdoado alguém, primeiro você precisa se perguntar diante de Deus se você não perdoou essa pessoa porque você ainda não se perdoou. Talvez você tenha uma falta de perdão a respeito de você mesmo por ter confiado em alguém. Então, eu quero aproveitar esse capítulo, esse episódio para dizer para você: Jesus nos mandou lavar os pés uns dos outros. Aquele que é discípulo ama. E amar é amar em obras e não apenas em palavras. A própria palavra vai dizer que nós temos que ser praticantes disso que o Senhor ensinou. Nós vamos ser felizes se praticarmos. Então, que em nome de Jesus você seja visitado nesse momento, onde quer que você esteja, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus que fala com você. Não sou eu, mas é o Senhor dizendo para você: perdoe. Ame como eu amei. Quando você amar o próximo, ainda que esse próximo seja Pedro, ainda que esse próximo seja Judas. Quando você amar o próximo, aí você estará parecido com os meus discípulos. Aí você estará vivendo o evangelho. Aí então você estará espelhando o meu amor. Aí você será meu discípulo. Pode parecer dura esta palavra, mas eu acredito que se Jesus conseguiu, o mesmo Espírito que estava sobre ele está com você. E você não está só. Você pode depender do Senhor para perdoar, para amar, para lavar os pés daqueles que você pessoalmente diria: Rita, este não merece, Rita, este eu não quero. Mas como você se parece com o seu mestre, você vai fazer exatamente como ele, porque você não é maior do que ele, ok? A Bíblia disse nesse capítulo para nós que você não é maior do que o seu Senhor, aquele que te enviou. Jesus lavou os pés, você tem que fazer isso também. E eu também. Que Deus te abençoe, que o Senhor te dê forças. Envie esse episódio para alguém, se você acha que pode abençoar o coração dessa pessoa. E se o bom Deus permitir, nós estamos aqui para comentar o próximo capítulo, em nome de Jesus. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!